Vou falar sobre um caso que é muito pesado. Ele foi considerado um dos casos de maior tortura dos Estados Unidos. Vou falar sobre a Sylvia Links, que nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 em Indianópolis, Estados Unidos. Sylvia era filha de Beth e Lester Linkers, um casal circense que trabalhava em circos e parques temáticos. E naquela época, as pessoas batalhavam muito porque eles eram de classes trabalhadoras, então eles trabalhavam muito para poder manter. A Sylvia era a irmã do meio, tá? Era a terceira filha de irmãos que, consequentemente, eram gêmeos, por incrível que pareça. E a Sylvia tinha sua irmã, Jane Linkers. A Sylvia tinha 16 anos e a Jane tinha 14 anos. Infelizmente, devido a todas as dificuldades financeiras e a muitas brigas, os pais da Sylvia se separaram, mas, apesar de estarem separados como casal, eles continuaram trabalhando juntos, porque afinal a profissão tinha sido adquirida juntos, né? E como eles tinham aí os filhos para poder alimentar e criar, eles continuaram mantendo ali o foco do emprego juntos, tá? O que acontece? Em 4 de julho de 1965, o pai da Sylvia com a Jane, né, juntamente com a mãe delas, foram chamados já para uma próxima viagem circense. Mas o que acontece? Como elas eram as meninas, né, os pais queriam que ela ficasse fixa em algum local e que elas pudessem estudar, para que elas não perdessem o ano letivo. E eles mudavam muito de cidade, tanto é que com 16 anos a Sylvia já tinha se mudado literalmente 14 vezes. Então dentro de um ano ela já tinha morado em 14 lugares diferentes. E isso atrapalhava muito, ela não conseguia fazer amigos, ela não conseguia conhecer os vizinhos, porque ela não parava literalmente em um local fixo, né? Então até para estudar era ruim. A Sylvia era uma menina muito suave, né? Disseram que ela era uma menina muito gentil, muito alegre e que ela gostava de ajudar muito a mãe. Então ela ajudava em casa e ela cuidava muito da Jane, sua irmã de 14 anos, porque a Jane era especial. Em que sentido? A Jane teve poliomielite, que a gente chama de paralisia infantil. Então ela tinha uma perna um pouco mais curta do que a outra, ela mancava bastante dessa perna e ela tinha uma haste de ferro, porque essa perna era um pouco mais fina que a outra, exatamente causada pela poliomielite quando ela teve, que ela teve quando bebezinha, tá? Então, os pais da Jane resolveram procurar uma pessoa que pudesse ficar, né, com a Jane e com a Sylvia. Enquanto eles iam para esse parque itinerante, esse âmbito circense, né, eles iam passar em torno ali de uns 3, 4 meses trabalhando. E, por incrível que pareça, na cidade, né, de Indianópolis, a Sylvia conheceu na igreja dominical, que eles tinham aula todo domingo, duas meninas chamadas Paula e Stephanie, que eram exatamente filhas de uma mulher chamada Gertrude, tá? A Gertrude era uma mulher que nasceu em Indianópolis e ela viveu em Indianópolis. Ela, com 11 anos de idade, ela testemunhou o pai ter um ataque cardíaco, o que obviamente levou a óbito. Ela também era de família muito simples, de trabalhadores, e a Gertrude, ela foi casada com um rapaz chamado John, durante 10 anos. E ela teve, durante esses 10 anos de casamento, 4 filhos. Mas, infelizmente, a Gertrude, ela sofreu violência psicológica, violência doméstica, violência física por parte do marido dela, do John. Então, eles passaram 10 anos juntos e aí se separaram, né? E aí a Gertrude Nadine, ela conheceu um outro rapaz, e se casou de novo, mas só durou apenas 3 meses. E aí, depois desses 3 meses, novamente, ela se uniu novamente outro casamento com o John, o pai de seus 4 filhos, e tiveram mais 2 filhos. Passaram alguns anos juntos, mas aí finalizaram novamente o casamento, e nessa história a Gertrude já tinha 6 filhos, né? Só que aí acabou que ela conheceu um outro rapaz após essa terceira separação, e teve um filho desse rapaz, né, do qual ela batizou de Dennis. Então, no dia 4 de julho de 1965, a Gertrude tinha 7 filhos, inclusive o Dennis era o mais novo, ele tinha 1 ano de idade nesta época. E aí o pai da Sylvia, com a Jane, a conheceu, ficou sabendo pelo fato das meninas estudarem na escola dominicana das filhas dela, a Paula e a Stephanie. E a Sylvia comentou que a mãe das meninas
era gente boa, tipo, que ela cuidava de 7 filhos. O que ele pensou? Eu vou pagar essa mulher para cuidar das minhas filhas. Porque uma mulher que tem 7 filhos deve ser uma excelente mãe. Apesar dele não conhecer ela, dele não saber nenhum histórico de Gertrude, ele confiou porque ele achou, por ser homem, ele achou que uma mulher que tinha muitos filhos deveria ser uma pessoa muito boa. Então vamos lá. A Gertrude, gente, ela ganhava em torno aí de $50 por mês, o que obviamente não tinha condições de sustentar a penca e prole de filhos que ela tinha, né? Então ela era mãe solo, com 7 crianças, pobre. Ela era muito franzina, né, para a altura dela, era muito magra. Ela era fumante, ela bebia e era depressiva. Então assim, o pai da Silvia não conhecia o histórico, né? Ela dava surtadas de vez em quando, ela era hipocondríaca, ela fazia excesso de uso de medicações, de analgésicos. Então, como ele não conhecia, ele não sabia de todo o histórico dela. E aí, o que ele combinou com ela? Pagar $20 por semana, enquanto ela cuidava dos filhos dele, até que ele, com a mãe das meninas, retornasse daquela época ali, circense, daquela época de parques temáticos, tá? Ele já deixou pago, na verdade, as 2 primeiras semanas das meninas, da estadia das meninas na casa da Gertrude, e essas 2 semanas foram super normais, né? Elas ocorreram da forma mais saudável possível, as meninas cantavam com as filhas dela, as meninas iam para a mesma escola, estavam estudando juntas, né? Só que aconteceu que na 3ª semana, o cheque, naquela época era cheque, tá, gente? Não era dinheiro vivo. O cheque atrasou um dia, ele não chegou no dia que tinha sido combinado do pagamento. E foi exatamente aí que as coisas começaram. A Gertrude, ela tinha uma casa, né, onde ela morava com os filhos dela, e nessa casa tinha porão. E no dia que o cheque atrasou, assim que as meninas chegaram da escola, ela pediu que os filhos dela fossem pro quarto e disse que as 2 meninas, a Silvia com a Jenny, descessem pro porão. Então ela tinha um cinto de couro muito grosso que ela raspava na lateral do cinto, então vocês sabem que couro corta, né, gente? Ela deixava ele bem enfiado assim na lateralzinha. E aí ela mandou que as 2 meninas se ajoelhassem de costas numa cadeira para que elas pudessem ser punidas pelo fato do cheque não ter chegado. E ela ainda virou e falou para as meninas: agora eu entendi o que o pai de vocês veio fazer. Ele só me enrolou, pagou 2 semanas de estadia de vocês, e sabe o que foi que ele fez? Ele simplesmente abandonou vocês 2 aqui comigo. A Silvia, ela era muito protetora da Jenny, que tinha 2 anos a menos que ela. Pelo fato dela ter tido poliomielite, dela ser deficiente física, então ela cuidava da Jenny como se ela fosse mãe da Jenny. Ela era muito apaixonada pela irmã dela, né? E ela ainda virou e falou assim: não, Gertrude, com certeza deve ter sido o correio que atrasou, porque meu pai e minha mãe jamais se esqueceriam de fazer o pagamento pelo fato de você estar cuidando de nós. E ela disse: não quero saber. E as meninas ficaram meio que ajoelhadas na cadeira de costas, e ela bateu primeiro na Jenny. Só que a Jenny era muito fraquinha das pernas. E a Jenny chorou muito e caiu no chão. A Silvia, por amor e por medo da irmã ficar mais fragilizada do que já era, virou e falou assim: o que você for bater na Jenny, você bate em mim. Eu apanharei por mim e pela Jenny. E aí a Silvia assim o fez, né? Ela deu 15 chicotadas na Silvia, na primeira vez em que a bateu, e depois disso mandou as meninas subirem, né, pra ir pro quarto. E foi exatamente aí, gente, que as coisas começaram. Foi de forma gradativa. Silvia era uma menina que não respondia, e quando ela começou a ser agredida junto com a irmã, né, ela sempre pedia desculpas. Me perdoe, me desculpe, mesmo que ela nem soubesse do porquê estava apanhando, mesmo que ela não tivesse culpa do que estava acontecendo. O problema é que não foi só Gertrude que começou a bater nas meninas. Ela começou a incitar os próprios filhos a baterem nas meninas, né? E a Paula, inicialmente, ela tinha se tornado muito amiga da Silvia. Mas a Paula tinha engravidado, né, com 17 anos. E estava escondendo a gravidez da mãe, porque ela tinha até conversado com a Silvia sobre essa gravidez. Pediu que a Silvia nunca contasse, e assim a Silvia fez. Nunca abriu a boca. Só que aí começaram a dizer especulações de que a Paula tinha muita inveja da Silvia, porque a Silvia era muito suave, a Silvia era muito bonita e era muito discreta, né? E aí uma vez a Paula perguntou a ela: você já namorou? Aí a Silvia virou e falou: não, eu conheci um menino, né, em Ohio, mas não cheguei a namorar ele, só o conheci.
Ela virou e falou, mas isso aconteceu alguma coisa? Só beijinho de boca? Aconteceu? Que ela virou e falou que não tinha acontecido nada, que não tinha dado em nada. Só que ela inventou. A Paula chegou em casa dizendo pra mãe dela que a Silvia já tinha ficado até debaixo da coberta com o menino, né? E a Gertrude, não sei se ela falava por si só, por si mesma, pelo fato dela ser uma mãe de 7 filhos, ter começado engravidou com 16 anos, né? O primeiro filho dela, ela tinha 16 anos de idade, a Gertrude. E aí ela começou a chamar a Silvia de promíscua. Você é promíscua, você é uma vadia, você não presta, né? E ela simplesmente começou a colocar todo mundo pra bater na Silvia. Ela começou a privar a Silvia de comer, né? E aí ela foi levando a Silvia ali na desnutrição. Teve algumas vezes que o pai com a mãe da Silvia e da Jenny foram visitar, mas as meninas, por medo de represália, porque a Gertrude as ameaçava, dizendo que elas nunca contassem ou algo muito pior iria acontecer com elas, né? Nunca contavam. Só que um dia a Silvia, eu acho que já muito chateada pelo fato de estar apanhando, né, de estar sendo humilhada, por motivo gratuito algum, por coisas que ela não tinha feito, de que ela não fazia, ela nunca falava quase nada. Um dia inventou um boato na escola dizendo que a Paula com a Stephanie eram prostitutas. Só que isso chegou pra Stephanie e pra Paula, e a Stephanie foi a primeira a tirar satisfação com a Silvia. Ela virou e falou assim, você tá falando isso na escola, não sei o que, e a Silvia, como era uma menina muito boa, ela assumiu, ela disse, desculpa, eu realmente fiz isso por raiva, por chateação, mas eu peço desculpas. Ela levou um soco na cara da Stephanie, e depois disso, a Gertrude pegou ela um dia na sala e virou e falou assim, o que você andou falando das minhas filhas? E aí, simplesmente, gente, era violência gratuita. Ela derrubou a Silvia no chão e ela começou a chutar a Silvia nas partes íntimas, na parte da virilha. E ela chutou muito, machucou ela muito. E aí ela mandou a Silvia se levantar e virou e falou assim, já que você é uma vadia, pegue essa garrafa, deu uma garrafa de Coca-Cola pra ela, fez levante a saia, isso na frente de todos os filhos dela, tá, gente, na sala. E eu quero que você enfie essa garrafa em você, porque agora eu vou saber de verdade se você é ou não virgem, ou se você é uma vadia ou não. Só que o vidro quebrou, gente, machucando a Silvia, né? Depois disso ela mandou a Silvia subiu machucada. E aí o que começou a acontecer? Ela começou a fazer a Jenny participar da sessão de espancamento com a Silvia. A Silvia ia pra escola, toda marcada, toda machucada, e ninguém fazia absolutamente nada. Até que a Silvia, devido aos machucados nos seus órgãos genitais e aos vários chutes que a Gertrude dava nela, começou a fazer xixi sem conseguir segurar, né? Ela ficou infértil e ela começou a ter incontinência urinária. E aí a Gertrude decidiu tirá-la de vez da escola e a trancou no porão. Ela chamou ela de vadia imunda e ela disse que ela não ia ficar mijando na casa dela. E que enquanto ela não aprendesse a segurar o xixi, ela não sairia do porão. O problema é, gente, que ela não iria mais segurar o xixi, porque o problema físico devido às violências já existia, né? E teve uma vez que a Silvia encontrou com a Daiane. A Daiane era sua irmã mais velha, que já era independente, já morava sozinha, né, no parque. E ela virou e falou assim, Daiane, eu tô com muita fome. Aí a Daiane foi e comprou um sanduíche pra ela. O problema é que os filhos da Gertrude estavam passando no mesmo momento pelo parque e viram ela comendo o sanduíche. Chegaram em casa, avisaram ela, a Gertrude, de que ela estava no parque com a irmã comendo. Ela levou outra surra, né? E o namorado da Stephanie, que ficou sabendo que ela tinha espalhado boato de que a Stephanie e a Paula eram prostitutas, resolveu lá tirar satisfação. E a Gertrude liberou que ele entrasse dentro da casa dela para espancar a menina. Ele tinha 14 anos de idade. E ele bateu a cabeça dela na parede, ele chutou ela, ele machucou ela, né? E aí a Silvia foi ficando, gente, extremamente debilitada, porque ela só apanhava, ela não comia mais. Até a água, eles privaram ela, eles tiraram a água dela. E no porão, ela não deixava ela deitada no chão. Ela fez com que eles amarrassem ela, de uma forma que ela não conseguia nem tocar os pés no chão. Então ela já estava ficando extremamente fraca, de verdade. E aí, gente, teve essa ocasião aí, de um dia eles irem pra igreja dominical, como eles iam todo domingo, e ela resolveu levar as meninas, né, a Silvia com a Julie. Com a Jenny. E aí, os filhos da Gertrude chegaram, teve uma janta na igreja, né? E os filhos da Gertrude chegaram dizendo que a Silvia tinha comido além da conta.
E aí a Gertrude falou que ela cometia todos os pecados capitais e agora ela estava cometendo o pecado da gula. E ela novamente foi espancada. E o namorado da Stephanie virou rotina também ir lá para espancar ela, até que simplesmente a Gertrude tirou o que era da roda social de dentro da casa dela e começou a pedir que seus filhos chamassem seus colegas de escola, que eles podiam usar a Silvia como boneco de espancamento, que eles podiam treinar judô, que eles podiam treinar luta, que eles podiam fazer sexo com ela. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar um âmbito desse de sadomasoquismo, de uma psicopatologia dessa? Em que você para e sente prazer em ver a dor do outro, em ver o outro sofrendo? Essa era Gertrude, uma mulher com psicopatia, com sadismo evoluído. E tornando seus filhos no mesmo nível de sadismo, né? Ensinando-os a serem sádicos, ensinando-os a fazerem esse tipo de maldade. E aí foi indo e ela inventava mentiras para os filhos dela para que eles do nada descessem para espancar a Silvia. Então a Silvia um dia escutou a Gertrude conversando com os filhos, falando que eles iriam pegar o corpo da Silvia, que iam jogá-la no meio do mato para deixar ela morrer lá, que iam deixá-la amarrada para ela morrer. Nessa mesma noite, a Gertrude fez a Silvia escrever uma carta, dizendo que havia fugido de casa e que havia sido espancado por vizinhos e por moleques da redondeza do bairro. E fez a Silvia assinar esta carta. Na verdade, a intenção da Gertrude era mostrar essa carta para os pais da Silvia, para que assim ela pudesse justificar todos os machucados. Porque o que ela sofria, tá, gente? Ela sofria queimaduras de cigarros, porque a Gertrude tinha liberado os adolescentes irem fumar na casa dela e beber e fazer sexo. Olha para vocês verem o nível dessa pessoa. E eles pegavam bituca de cigarro enquanto fumavam e queimavam o corpo da Silvia todinha. Facas e faziam escoriações. Machucavam muito as genitálias, porque eles abusavam sexualmente da Silvia com mão, com objetos, ou os próprios meninos, né? E para dizer que a Silvia era impura por ser uma prostituta, já que ela tinha dito que as filhas dela eram prostitutas, e a Gertrude tinha desconfiado de que a Silvia já tinha se deitado com um rapaz, ela dava banho junto com os filhos na Silvia com água escaldante. A menina saía em carne viva da banheira, né? E sem falar que não comia e não bebia água. Então vocês vão vendo aí o quanto a Silvia aguentou fisicamente, emocionalmente, a humilhação, todos os machucados, a fome. A Silvia teve uma época, antes de ser presa no porão, que ela começou a comer lixo, tá, gente? Lixo da rua. Porque ela não tinha o que comer em casa. E um dia a Gertrude pegou ela junto com o vizinho comendo um cachorro-quente no lixo. E aí fizeram ela comer todo o resto do lixo, a ponto que ela vomitou tudo isso. E a Gertrude com o vizinho fizeram a Silvia comer o próprio vômito. Que diziam que ela era impura, que ela cometia o pecado da gula. Gente, a menina com fome. Então assim, foi de uma desumanidade, de uma monstruosidade horrível. Então, teve um dia que a Silvia... Não, aí ela fez assim, ela chegou no porão e fez: hoje eu vou colocar você pra dormir lá em cima, mas você vai ter que aprender a controlar o fato de fazer xixi na cama. Só que, infelizmente, gente, ela botou a Silvia numa cama lá em cima, e quando foi de manhã, a Silvia tinha feito xixi, porque ela não conseguia segurar. Ela pegou a Silvia, colocou, ela já estava muito magra, muito leve, colocou ela em cima da mesa na cozinha, esquentou uma agulha e começou a escrever na barriga da Silvia. Ela começou a escrever na barriga da menina, da Silvia: eu sou uma prostituta e eu tenho orgulho disso. Só que a Gertrude não conseguiu concluir a frase. E aí tinha um garoto chamado Robert, que era amigo lá dos filhos dela, e ele chegou na casa na hora, porque ele já estava acostumado a ir lá para escampar. Gente, tinha se tornado um circo de horrores. A verdade é essa, que as crianças saíam da escola já com os amiguinhos e vinham apenas para espancar a Silvia. Ela tinha virado um boneco de espancamento. Todo santo dia ela era espancada por várias e várias crianças, adolescentes. E aí ela fez com que ele terminasse a frase, né? O que ficou uma cicatriz horrível na barriga dela. E aí trancou-a novamente no porão. E aí foi foram batendo, até que um dia a Silvia com a irmã virou e falou assim: eu sei que você não quer que eu morra, mas eu sei que eu vou morrer. Galera, isso durou 3 meses, tá? Foram 3 meses de tortura. Até que chegou num dia que eles fizeram cocô,
Todos eles se reuniram para fazer cocô na própria mão e dar cocô para Silvia comer. Só que a Silvia começou a delirar nesse dia. Ela começou a perder totalmente a noção de espaço, de tempo, e ela estava perdendo também o controle de si mesma, do seu próprio corpo. Ela não conseguia mais ficar em pé, ela não conseguia mais falar, ela não conseguia mais mastigar. Teve uma hora, assim, em sã consciência, que ela virou para a irmã dela, que infelizmente estava sendo obrigada a machucá-la também para não apanhar, que ela pegou nos dentes e fez assim: meus dentes estão todos moles. E a boca dela toda machucada, ela estava toda machucada, gente. Não tinha uma parte do corpo que ela não estivesse machucada, que ela não tivesse hematoma, que ela não estivesse sangrando, que ela não tivesse corte, que ela não tivesse escoriações, né? Nesse dia, simplesmente depois de tanto cocô, né, do qual ela não comeu, ela não conseguiu comer, eles pegaram aquelas mangueiras de jardim que são muito fortes e começaram a lavar ela lá no porão. Então vocês conseguem imaginar ela muito fraca, ela não tinha ninguém, é muito forte, gente, aquela mangueira, ela não teve como lutar contra isso. E aí teve uma hora que ela caiu, escorregou no chão e ficou caída, e um dos meninos pegou e espancou com muita força na cabeça dela, né? E aí ela ficou desacordada, e aí eles levaram ela pra banheira, aquela mesma beira da água escaldante, e ela não acordava, então a Gertrude pegou a cabeça dela e começou a bater na banheira. Sabe aquelas banheiras antigas, gente, que é de cerâmica? Batia a cabeça dela e falava: acorda, sua vadia, acorda, sua vadia. E nesse dia, depois disso, a Silvia, infelizmente, ela veio a óbito, tá? E aí o Robert chegou, depois um pouco mais tarde, né? Já tinha tido aquela coisa de espancamento, mas até então ela não tinha morrido, não com o Robert lá. Ele chegou por volta, era de 5h30, 17h30 da tarde, né? E encontrou a Stephanie com o corpo da Silvia, ela sentada no chão com o corpo da Silvia em cima dela, chorando muito. Né? E quando ele chegou perto, que ele tocou, a Silvia estava muito gelada. E aí a Stephanie falou que tinha tentado fazer respiração boca a boca nela, mas que ela realmente já tinha morrido. E a Gertrude entrou em desespero, né? E deram banho nela, deixaram ela bem limpinha, botaram roupas limpas nela e pediam que eles subissem com o corpo dela para deixá-la no colchão, como se ela tivesse falecido no quarto e no colchão, tá? E pediu que Robert ligasse para a polícia. Robert tinha chegado exatamente às 17h30 e ela pediu que eles ligassem para a polícia às 18h30 daquele dia. A polícia chegou. Quando a polícia chegou, ela simplesmente alegou que estava cuidando da Silvia a 1 hora antes do falecimento. Mas o promotor e o perito do caso perceberam que já havia um pós-morte, né, no corpo da Silvia. O que significa isso, gente? Significa que existe um tempo para o corpo endurecer após a morte de uma pessoa, né? E como já estava muito enrijecido o corpo da Silvia, significava que ela já havia morrido há 8 horas antes. Enfim, mas como eles deram banho, isso pode ter agilizado ali o processo de endurecimento do corpo, tá? Só que a Gertrude, muito em pânico, né? Antes da polícia chegar, ela fez com que a Jane ensaiasse o que ela falaria para a polícia, a Jane, a irmã da Silvia. E ela queria que a Jane descrevesse exatamente o que ela tinha dito, que ela tinha fugido uma semana antes e que ela estava muito machucada devido aos espancamentos que ela sofreu dos moleques da rua, dos seus vizinhos, das outras pessoas que não tinha nada a ver com eles ali dentro de casa. Mas em um dado momento, a Jane sussurrou para um policial falando assim: se você me tirar daqui, eu conto para você absolutamente tudo o que aconteceu. E sim, a polícia tirou Jane de dentro daquela casa e Jane testemunhou contando tudo o que havia acontecido desde julho, quando eles haviam sido deixados pelos seus pais na casa de Gertrude. E contou todos que participaram daquele circo de horrores, todos que participaram da tortura contínua. Inclusive ela assumiu que ela mesma havia torturado a irmã a pedido da própria Gertrude, porque a Gertrude ameaçava de matar elas se ela não fizesse o que ela quisesse, né? E depois disso, gente, 6 pessoas foram presas. Inicialmente a Gertrude, depois a Paula, o John, que era o filho homem mais velho da Gertrude, o Richard, que foi quem fez a escritura lá sobre a prostituta na barriga dela, e o Cole Rober, tá, que também fazia parte ali de estar espancando, era o namorado da Stephanie. No dia seguinte, outras crianças foram detidas, o Michael, a Anna, a Julie, Dalene e Ana Cisco, tá, por terem participado efetivamente ali de todos os machucados feitos no corpo da Silvia. Gente, após a autópsia, simplesmente a Silvia tinha mais de 150 ferimentos pelo corpo.
Ela tinha hematomas, ela tinha escoriações, ela tinha as feridas profundas na parte da genitália. E a causa da morte, de fato, né, o que levou a Sylvia a óbito foi um hematoma subdural do lado direito causado por uma forte pancada, que acredita-se que tenha sido quando o Richard tinha chegado no dia que ela morreu, anterior pela manhã, que eles tinham espancado, que ele tinha batido na cabeça dela com muita força. Tá? E também desnutrição severa. Juntamente, obviamente, que as outras escoriações também ajudaram a levar ela a óbito, né? Então ela morreu por espancamentos e ela morreu por fome, tá? Literalmente, sem comer e sem beber. A filha mais nova de Gertrude, a Mary, também estaria dentro dessa parte aí de ser detida junto com as outras crianças, mas a Mary disse que faria parte do ato testemunhal a favor da Sylvia. Ela contaria tudo o que a mãe, os irmãos, os vizinhos e os colegas de escolas teriam feito com a Sylvia. Então ela ficou de fora ali porque ela seria uma testemunha ajudando no caso, tá? A Mary, ela tinha 10 anos na época, tá, gente? Vocês imaginam uma criança de 10 anos testemunhando os horrores que ela assistiu da própria mãe e dos irmãos. E segundo a Mary, própria declaração à justiça, ela fala que tudo que ela fez porque ela era obrigada pela Gertrude. Porque se eles não fizessem, eles apanhariam também, né? Então o alvo, foco se tornou ali do espancamento foi a Sylvia, porque todos faziam o que a Gertrude queria para que eles não fossem machucados igual a Sylvia estava sendo machucada. No dia 19 de maio de 1966, a Gertrude, ela foi culpada, né? E aí ela recebeu a sentença de homicídio de primeiro grau, tá? A Paula, homicídio de segundo grau, e de homicídio culposo foi culpado o Cole, né, o Richard e o John, um filho, homem mais velho, da Gertrude. E a Paula, com a Gertrude, elas pegaram sentença perpétua, tá? Porque subentende que a Paula tinha a mesma maldade que a Gertrude, e quando não era a Gertrude, era a Paula. Porque inicialmente, quando a Gertrude começou a bater, quando ela não batia, porque ela era muito doente, muito franzina, ela passava essa função para Paula, e a Paula exercia como se fosse a Gertrude fazendo. No dia 25 de maio de 1966, a sentença foi proferida. Mas, pasmem vocês, a Gertrude passou apenas 19 anos presa por boa conduta na cadeia, né? E o advogado conseguiu entrar ali para que ela pudesse responder em liberdade. Então ela pegou 19 anos. A Paula ficou presa, gente, apenas 2 anos. A Gertrude morreu 5 anos após sair da cadeia, porque ela estava com câncer agressivo de pulmão. O filho John, né, na época ele era de menor, então ele respondeu a ali uma educação infantil, né, que a gente chama ali de uma reclusão de adolescentes, e 2 anos depois ele saiu, só que o John ficou entre essa vida de ir pra cadeia, voltar pra cadeia, ir pra cadeia, porque ele realmente se tornou um criminoso. A Paula se tornou professora de escola de criança. Se tornou mãe, né? E a irmã da Sylvia, a Jenny, ela ficou psicossomática, tá, pessoal? Então ela tomou remédio para ansiedade pro resto da vida. E ela morreu com 54 anos, mas ela comemorou de uma forma que a gente nem consegue imaginar no dia que a Gertrude morreu. E é isso, gente. Essa história é uma história até ruim de contar. Foi uma história para mim que foi difícil de ler sobre, de entender sobre, porque é de uma crueldade que a gente não consegue especificar, né? E pasmem, às vezes o mal mora ao seu lado, que no caso seria essa vizinha aí, né, a Gertrude.